Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, bom dia a todos. Feliz segunda-feira, feliz início de semana para todos. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Miriam, tudo bom? Bom dia, minha querida. Tudo bem, Vanice? Bom dia aí ao Mauri, que não pôde estar hoje conosco, mas receba nosso carinho, nosso abraço. Tavares aí e a família, que estejam todos bem. Vamos orar por eles, né? Que tudo possa sair bem lá com a família. E vamos nós aí nesse estudo maravilhoso, né? Para que todos possam ter o prazer de ter essas mensagens para a vida, né? Porque são mensagens que vão fazer a gente refletir para a vida, não é isso, Vanice? Com certeza. Para começar, né? Vamos ler o nosso Evangelho. O Evangelho hoje é capítulo 11, item 4. É amar ao próximo como a si mesmo, né? Nós vamos ler um pouquinho aqui, só esse item 4. Eu leio o Evangelho e você faz a prece. Pode ser, tudo bem. Eu ia trocar, ela já destrocou. Então, você queria que eu fizesse a prece. Você faz a final, tá bom, eu faço a inicial. Melhor, então. É que a voz ainda está a voz de ganso, entendeu? Fica esquisito. Vamos lá, minha gente, sejam todos bem-vindos. Aura Seixas, um bom dia para você e feliz semana também para você. Então, vamos lá. Hoje é o Evangelho. Nós abrimos, quando estávamos estudando, aleatoriamente, né? E a gente sabe que o acaso não existe, né? Então, vamos ler. O amor, amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito, olha, a pergunta é danada, com que direito se exigirá um bom procedimento aos nossos semelhantes se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e esse devotamento, né? E continua. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento, e aí é dureza, né? E como a base das suas instituições, mais dura ainda, compreenderão a verdadeira fraternidade. Que maravilha, né?
e farão reinar entre eles a paz, a justiça, e não haverá mais o ódio, nem divergências de opinião desculpe, mas união, concórdia, benevolência mútua. Bom demais, né? Vamos à prece, Vanice? Vamos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, assim pensando, né? Assim com essa esperança, nem mais esperança agora, diante dos ensinamentos da doutrina, com essa certeza de que teremos um mundo melhor, um mundo de regeneração, e que para isso depende de nós, das nossas condutas, do nosso modo de ser, né? E, então, vamos iniciar o nosso estudo para que nós possamos, compreendendo a doutrina, possamos compreender melhor o que Cristo trouxe para nós. E assim transformar o nosso planeta de provas e expiações para a regeneração, onde teremos mais felicidade, mais bondade, mais igualdade, onde seremos mais felizes. Então, assim pensando, vamos iniciar nossos estudos, ensinar nossa compreensão, né? Melhorar a nossa compreensão, nosso entendimento das leis divinas, para assim seguirmos em direção a mais adiante, ao mais elevado, né? E ao nosso progresso espiritual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Quando a gente conseguir isso, né? Não ter mais divergência de opinião, oh, meu Deus do céu. Ele bate que eu sou azul, tu é verde, outro é amarelo, vai ganhar o time 1, o time 2. Ih, é muito motivo para a divergência que a gente tem agora, né? Não? Oh, é verdade. Quando a gente não se autoprejudica, né? Levei uma amiga ontem ao hospital, chegou lá uma pessoa que estava torcendo lá por um dos times, né? Que estava jogando ontem, ficou tão em pânico que ela baixou o hospital, cara. Ah, meu Deus. Né? Isso é autopunição, né? Porque não é possível uma coisa que é prazerosa. O psicólogo fala que é autossabotagem, que a gente se autodestrói com bobagem, com coisa que sabe que não vai trazer nada para a gente, mas a gente... Vai lá, né? Faz o que não deve. Mas conta aí para nós, para o pessoal aí, como é que está o nosso capítulo, né? Vamos concluir aqui esse capítulo da Ismália, desse grande amor da Ismália e do Alfredo, né? Que foi prejudicado aí pela intervenção de um companheiro que se apaixonou pela Ismália. Como Ismália era fiel ao Alfredo, era apaixonada pelo Alfredo, esse companheiro inventou várias intrigas, levando Alfredo a desconfiar da fidelidade da esposa, né? E diante disso, daquela cena falsa que ele fez, né? Contratando uma pessoa para entrar na casa dele, simular como é que se fala aí? Um assédio, uma infidelidade da Ismália, ele colocou a Ismália para fora, né? E foi embora, pegou os filhos, tá? E foi embora, passou anos fora. Quando ele voltou, esse companheiro que tinha armado toda essa confusão estava já à beira da morte. Aí chamou Alfredo e contou toda a verdade, né? Que Ismália nunca tinha sido infiel, que tudo aquilo foi a armação dele. Por quê? Por causa do orgulho, do egoísmo, do ciúme, né? De todo então, vamos à nossa leitura de hoje, onde a gente parou. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Ele tentou, o amigo falou para ele que ele tinha feito, que ele estava envenenando ele, que ele estava dando em cima da dona, porque ele estava morrendo, e ele desencarnou. E o Alfredo, então, os olhos do Alfredo, ai, mas que coisa!
Como é que eu pude, então, fazer isso? Mas ele queria ir lá tentar reparar isso, mas, infelizmente, a ficha dele foi tirada do arquivo. Eu falo assim, tirou a ficha do arquivo, entendeu? Tem um pessoal lá que tira a ficha do arquivo. Ih, olha aqui, ó, já passou da hora, vamos embora. Vamos lá buscar. Aí não deu tempo, né? É por isso que Jesus fala, né? É que ele conciliai-vos convosco, enquanto estás com ele a caminho, né? Então, nós temos aí, né, no Evangelho, o perdão das ofensas, né? Quantas vezes a gente deve perdoar ao nosso irmão, né? Aí está lá dizendo, vós lhe perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis os ensinos de Jesus. 490. 490, vai, faz aí, 7 vezes 7, cada uma. Cada uma. É muita coisa. É muito perdão. Sabe o que é isso? Isso se chama educação. Porque a educação nada mais é do que uma repetição. Olha só, não bota a toalha em cima da cama. E a pessoa continua. E aí você, não bota a toalha em cima da cama. Varal é feito para isso. Vai botar no varal. Né? Então, você vai repetindo. Não 7, vai 70 vezes 7. Isso te injuria? Bastante. Mas você vai repetindo. É um treinamento para a gente, para quem fala e para quem ouve, né? E para quem ouve, exatamente. Então, diz aí, eis aí um ensino de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Na verdade, Jesus só fala ao coração, né? Ele entende as nossas limitações, mas ele achou que a gente já era capaz de amar, a gente já era capaz de sentir, né? E se colocar no lugar do outro. E ele fala, comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos e encontrarei sempre nesses pensamentos. Jesus, o justo por excelência, então respondeu a Pedro, né? Porque Pedro é que perguntou, quantas vezes eu devo então, né, perdoar, né? Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoará cada ofensa, tantas vezes quanto elas te for feitas. Ensinará a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Ai, como isso é complicado, né, Vanice? Oi, é doído, hein? É doído. Como é que a gente esquece da gente mesmo? Vai deixar a vaidade, vai deixar... Não. Pô, aquele irmão espírita do centro, emprestei um livro a ele, ele não me devolveu. Nunca me devolveu, nunca. Fala assim ainda por cima. Absurdo! Que absurdo! Que espírito é esse? Não é? Eu tenho um amigo, né, que ele fala assim, não empresto mais meus livros. Eu falei, o que houve, menino? Pois é, era assim, estudo da mediunidade de Peralva, um desses aí, né? E ele, eu amava o meu livro. Falei, cara, vai ali na biblioteca, ali na livraria, você vai ajudar o centro, vai lá comprar o outro volume. Não, mas eu entendo esse seu irmão, esse amigo aí. Eu também, com livros, são um problema sério. Já emprestei muito livro e fiquei sem ele de volta, né? E eu digo a mesma coisa que ele agora. Agora não empresto mais, não. Eu também não empresto, não, sabe? Eu já dou logo, porque pode ficar para você, esse aí mesmo. É mais fácil eu comprar um novo e dar para o sujeito do que pegar o meu aqui. Pois é. E tem problema, né? Os nossos livros sempre são, eu pelo menos no meu, né? Todo escrito. Então, eu fico com vergonha de emprestar, entende? Verdade. Porque eu escrevo nas bordas, eu falo, isso aqui, as minhas perguntas, sabe? Eu sou uma pessoa que pergunto pouco, então... Aí aí não dá para emprestar, porque, caramba, é muita vergonha que eu vou passar.
Mas aí continua aqui Jesus a falar, ele ensinará a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque aos maus procedimentos e à injúria. Será manso e humilde de coração. Não, não é aquela voz humilde, não é a voz humilde. Não é a voz. Quantas pessoas vão ali no centro, né? Ai, chega ali no centro, a voz é assim, docinha. Aí você vai na casa da pessoa. Ô, fulano, não sei o quê. Você, é a mesma pessoa, gente? Será que é a mesma pessoa? Eu fico perguntando, será que é a mesma pessoa? Quer dizer, a gente tem que ser a mesma pessoa aonde for que a gente tiver, né? E não é a voz mansa, é o coração manso. É nunca reagir, escutar um pouco. Eu estou falando isso porque é para mim o mesmo escutar, tá, gente? Eu também. Eu preciso ouvir com 2 ouvidos. Eu preciso primeiro escutar, né? Ser manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Oi, meu Deus, verdade. Ele conta o número de vezes o que o seu perdão vem apagar as tuas faltas. Eita, não é? Né? Segue aí, Vanice. E nesse instante, né, o Alfredo fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência no plano superior que devo esforçar-me para alcançar. Olha, então, com isso, diante disso tudo, dele ter acreditado em toda essa mentira, ter afastado Ismália dos filhinhos, né? Porque ela nunca mais viu os filhos nunca mais viram a mãe. Olha quantas Decisão, consequências, né? Quantas consequências que essa decisão do Alfredo trouxe, né? Afastou e ela era uma pessoa boa, né? Boníssima. Ela era uma pessoa dedicada à família, né? Fazia tudo pelos filhos, pelo marido, né? E ficava na dela, né? E lá vem aquela mala, meu Deus do céu, mas ficava quietinha, né? Lá vem aquela pessoa. Você vê, ela suportou todo o ataque, do assédio do outro, para que para que não houvesse uma briga, para não deixar o Alfredo brigar com o amigo, para não ter uma desarmonia, né? E, no entanto, o Alfredo, em vez de entender, não, o Alfredo foi lá e arrumou aquela encrenca toda, né? Ainda acusou a pobre da mulher. Bom, mas então a gente vê o tipo de espírito que é Ismália, né? Então eu gostei muito da gente ver que a gente tem 3 ordens de espírito, diz-nos os espíritos, né? Os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E quem são esses queridinhos do amor da vida de todo mundo? Aí eu peguei, né, refiz aquela nossa imagem, porque estava muito apagadinha, né? Para que a gente visse. Então, Jesus provavelmente deve ter feito, deve ser dessa primeira classe. Que são os espíritos puros. Com certeza, ele é, né? São aqueles espíritos que cumprem a parte que cabe ele na obra da criação. Eles fazem a vontade de Deus. Ele é um grau superior de perfeição. É quando eles entendem a lei divina e eles a cumprem e ainda fazem parte naquilo, né? Tem uma prece de Jesus que ele fala assim no monte, né? Quando ele pediu para os apóstolos não dormirem naquela noite e ficarem com ele, porque ele sabia o que ia acontecer, né? Eles já tinham ido no cenáculo e tal, e ele vai para o morro fazer a oração.
Senhor, cuida de mim como o Senhor cuidou quando estávamos no início da formação da Terra. Quem nos diz isso é o Espírito de verdade, né? Tá no Evangelho essa passagem. E a gente fica assim, então o Espírito de verdade provavelmente deve ter sido o próprio Jesus ou alguém daquela Pleiade, né? De espíritos bons. Então, vê que cabe a eles a obra da criação, ou seja, trazer todos os bens para que o outro possa melhorar-se, né? Muito interessante. Aí tem a segunda classe, que são espíritos já superiores, então aí ele já tem o desejo do bem, a predominância dele não é o espírito sobre a matéria, então eles já são bons, mas eles vão se subdividindo. Tem aqueles que ainda não são superiores, mas já estão ali naquela classe, já sabem, já são mais espíritos de sabedoria, ou seja, são aqueles que já compreenderam a lei. E tem os sábios. Os sábios geralmente ficam calados. Sabia? Os sábios. Não é meu caso, não estou nessa daí, não. Não estou nessa daí, não. Não consigo. Também não estou, não. Também não. Eu falo muito. Então, escuta mais, o sábio escuta mais. E benevolência. A benevolência, cara, é o consentimento do coração. Concede o bem pelo bem. Não pede nada em volta. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E aí vamos para a nossa classe. Viva! Nós somos da terceira classe, gente. Tá bom, nós estamos em um planeta de provas. Você que tá bom a beça, hein? Já fomos de classe mais abaixo do que essa daí. Graças a Deus. Mas, aí os espíritos imperfeitos, a predominância do mal, a predominância da matéria. A gente tem fome, a gente tem sede. A matéria nos chama a fazermos, né? A gente se entrega muitas vezes àquilo que o corpo quer, né? Comer muito açúcar, nossa Senhora, comer muito sal, não é? Então, isso tudo são coisas que a gente sabe, a gente já compreende que pode usar, mas não abusar. E a gente abusa. Né? Mas eu gosto. Dá um paladar bom na boca. É o quê? A matéria que está dominando ainda o espírito imortal que somos todos nós. Aí eu sempre falo, né? A gente tem que entender um pouquinho a nossa reencarnação, né? Não deixar que a matéria nos domine, mas que a gente se aperfeiçoe os nossos sentimentos. Porque o que estamos fazendo aqui, né, Vanice? Para onde que a gente vai, a gente já mais ou menos sabe. Mas a gente já veio de tanta coisa ruim e a gente vai repetindo as mesmas coisas, né? Sem uma transformação, sem uma mudança de verdade, né? E tudo na natureza muda. Por que a gente não muda? Não é? Quando ele diz que falta-nos uma virtude, que é a vontade. Se a gente tivesse a vontade, a gente mudaria tudo. Mas, enfim, eu estou procurando essa virtude, estou precisando dela, tu nem imagina. A gente tem que buscar alcançar a perfeição, né? E para alcançar a perfeição, dá trabalho. Dá trabalho, porque a gente precisa... Moral, né? Olhar para dentro, né? A gente precisa olhar para nós, para o nosso sentimento, para o nosso raciocínio. O pensamento é uma das coisas que a gente, nossa, tá tudo ruim. Aí você acaba falando que tá tudo ruim. Todo mundo começa a repetir isso. Tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo. Mas olha para a sua vida. Tá ruim a sua vida? Não. Tem muitas dificuldades, mas não tá ruim. Tem muitas dificuldades, mas não está ruim.
Está ruim para o outro que está falando que está ruim. Então, é a hora que a gente tem a oportunidade de ajudar, de fazer a caridade, de olhar o outro, falar: vem cá, você está com dificuldade onde? Será que eu posso te ajudar? Ah, não tem arroz, não tem feijão. Peraí, eu também não tenho, mas posso partir aqui com você. Peraí, 2 minutinhos. Vou pegar uma xícara, eu fico com uma, você fica com outra. Pronto. Você já fez alguma coisa por alguém. O problema é que eu não quero ficar com uma xícara só. Quero 2. É exatamente isso. Eu estou achando que vai ter escassez, né? Vou ficar sem. Ai, meu Deus! Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Mas o que a gente tem que fazer, né? É entender isso, né? Entender que a gente está num processo reencarnatório para se melhorar. Então, nessa terceira ordem, são os imperfeitos. Somos todos nós. Então, ele classifica assim: espíritos batedores e perturbadores. Na sétima, espíritos neutros, e existem mesmo. Esses espíritos neutros são aqueles que não fazem nem o bem, nem fazem o mal. Né? Ficam ali. São os indiferentes. Ficam ali, não vou, não se preocupa com isso, não. Não vai acontecer comigo. Não. É neutro. E tem aqueles que acham que sabem. Eu sei. São os chamados pseudo-sábios. Então, nas mesas mediúnicas é muito engraçado, porque eles chegam na mesa mediúnica, vocês estão falando desta doutrina, deste Rabi aí, da Galileia, mas vocês não sabem nada. E aí ele despeja o evangelho de Jesus na gente. Aí você sabe quem é que falou tudo isso? Não, eu ouvi dizer. Eu falei, pois é. É um tal de Rabi da Galileia que você falou que a gente fica ouvindo, sabe? Foi ele que falou. Aí eles levam o espanto, porque não vai atrás. E aí eu falo, gente, tem fake news até do outro lado. Tem fake news até do outro lado, rapaz. O pessoal quer dominar o outro. Acha que dessa forma pode fazer com que ele seja dominado. Mas você quer ser realmente dominado por outro? Não, você vai reagir sempre, né? Porque você vai ter as suas convicções, os seus, como é que se diz? Os seus valores, né? E você vai virar um pseudo-sábio? Não, né? Tem os levianos, que é aquele caso do mocinho aí, fez a fofoca toda, né? Que fez a fofoca toda. Ele era sócio do Alfredo nos negócios, gente. Mas ele era leviano. Ele se achava que podia dominar tudo e queria, já que o amigo tinha uma condição boa, harmonia no lar, amor da esposa, amor dos filhos, ele queria isso, aquilo para ele. Engraçado, né? Como as pessoas invejam as coisas mais simples, né? Fico olhando assim, as pessoas invejam as coisas mais simples que a gente tem, que é o quê? O que ele tinha ali? Era a mesma coisa, a mesma condição que ele tinha, só que o outro tinha uma esposa boa, uns filhos, tudo ali direitinho, e ele invejava isso. Isso, ele invejava isso, ele queria aquilo para ele, ele não queria construir. Ele queria exatamente aquilo pelo outro, do outro, né? E existe também a classe dos espíritos impuros. Os espíritos impuros são aqueles que ainda não despertaram para a grandeza que é Deus, né? Para a grandeza do universo, para a grandeza daquele ser que talvez esteja ao seu lado, né? Porque todos nós temos alguma coisa a aprender e a ensinar para o outro, né? Então, ainda predomina o orgulho,
a vaidade, a prepotência, eu sou bom, né? Eu falo assim, gente, olha a rede social, todo mundo está rindo, todo mundo está feliz, né? Todo mundo está nos lugares. É assim, tira a foto e daqui a pouco encambrunha É. a cara. Aí eu falo, uai, não estava rindo agora? Agora não está mais? Tá, o bico está chegando primeiro. Então, por que então não se apresenta da forma que você é, de fato, né? Não. Eu fico assim, caramba, que coisa interessante, né? São espíritos ainda que ainda não conseguiram se enxergar enquanto reencarnado, enquanto espírito, né? Enquanto que a matéria não. A matéria é importante. Não é isso, gente. A gente não está falando assim, não toma banho, não se arruma, não passa creminho, não. Faz tudo isso, bebe água bastante, inclusive agora, no frio, bota luvinha, esquenta o pezinho, porque, né, a gente pode sofrer aí um ataque de coração, qualquer coisa assim, né? A gente Vamos está prevenir. vivendo, né? A gente não, a doutrina não está instigando ninguém a viver fora da realidade do mundo. Nós podemos viver dentro da realidade do mundo, mas com uma visão diferente, com a visão doutrinária, com a visão espiritual, com a visão do mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, né? Nós temos que viver dentro da materiedade. Nós somos matérias ainda, né? Nós somos espíritos e matéria. Então, a gente tem que cuidar do espírito, mas também tem que cuidar da matéria. Então, vamos cuidar da melhor forma. Ninguém está dizendo para ninguém andar escabelado, sem banho tomado, porque seria até bastante desagradável. Mas, dentro dessas necessidades que nós temos, né, necessidades materiais, nós podemos colocar aí a visão doutrinária, né, em tudo que nós fazemos, né, não? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, deixa eu ler esse pedacinho aqui. Então, continua Alfredo para a gente, né? Diante dessa explicação sobre Ismalha, a condição espiritual de cada um, ele vai continuar explicando para a gente, porque ele procurou o quê? Elevar-se, né? Porque a Ismalha já estava mais alto, né? Um patamar melhorzinho. Então, ele estava tentando alcançar. Aí, o que ele fez? Desde muito, dediquei-me ao serviço de nosso posto de socorro, né? Que é lá onde eles estavam. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismalha, olha que lindo, vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Quer dizer, ela está no plano muito superior, mas continua, uma vez por mês ela desce, vai até lá onde ele está para incentivá-lo, né? Aí pergunta... Quem é que faz isso com a gente, assim, na encarnação, né? Eu pergunto isso sempre. Pensa na sua mãe. Ela sempre te dá bom ânimo, ela sempre te ampara e ela sempre te corrige. É a única pessoa que fala com você, você está errado. Os amigos vão bater no seu ombro, vai fazer só assim, bater no seu ombro, mas você está errado. A sua mãe vai te dar bom ânimo, não, você está errado, mas você pode corrigir, vai em frente, vai fazer diferente, né? Então, eu falo assim, né? A mãe é uma pessoa sensacional na vida da pessoa, entendeu? Mãe, pai, né? Tem alguns parentes, né, que são maravilhosos, né? Não poderíamos viver sem ela. A verdade é essa. Mas aí Vicente pergunta ao Alfredo, mas não poderia ela transferir-se definitivamente para cá, para aqui, né? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou. O que falou? Sim, dá um break aí. Então, a Ismalha, ela é uma pessoa sensacional, porque além de ter passado aquelas provações todas, que aquilo era uma provação, né? Mas ela era uma pessoa generosa. Então, tem essa pergunta aí, a 886 do Livro dos Espíritos, que fala
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. Às vezes a gente acha, eu tenho aqui um monte de sapato, vou dar esse sapato velho lá no Lar de José, lá no Celde, vou lá e vou deixar lá, né, lá com o Tavares, né, no centro lá do Tavares, vou deixar esse troço aqui velho lá, que não tem utilidade mais nenhuma, né? E aí deixa tudo lá. Não é isso, gente. Até para você deixar alguma coisa para alguém, você receberia, você tem que se colocar no lugar do outro. Você receberia um sapato velho furado? Você colocaria no seu pé? Então, você tem que sempre fazer essa analogia, né? Sempre tem que fazer essa analogia. E a resposta dos espíritos é maravilhosa. Benevolência com todos. Indulgências para as imperfeições dos outros, né? Reconhecer que ele erra, mas ser indulgente e perdoá-los. Perdoar, porque a gente também merece o perdão. Não é isso, Givanice? A gente nos perdoa, na verdade, quando a gente perdoa alguém, a gente está perdoando a nós mesmos. Porque nós também erramos, nós também confundimos os sentimentos, confundimos a nossa cabeça, confundimos tudo, né? A gente ainda não tem assim essa noção correta do que é o bem, o que é o mal, o que é o amor. Nós ainda não sabemos o que é isso de verdade. Então, nessa confusão que a gente faz na nossa cabeça, a gente acaba precisando também do perdão do outro. E quantas vezes eu, por exemplo, eu me coloco assim, eu falo coisas, eu tenho feito essa busca dentro de mim, que às vezes eu falo as coisas, a gente fala, mas o outro escuta de outra maneira diferente do que aquilo que você falou. Então, você, de repente, está falando uma coisa pensando que é para o bem, o outro entende que é para o mal, e essa confusão toda surge, porque somos pessoas diferentes. Então, a gente tem que tentar amenizar, não adianta, né? Não é ser hipócrita, é ser mais tranquilo, mais humano, mais indulgente com o outro, né? Entender um pouco, né? Dizer assim, fulano me fez isso, eu vou fingir que não entendi. Não, não é fingir que não entendi. Eu entendo, mas eu vou ser o quê? Indulgente com a imperfeição, eu vou perdoar, né? Mas, em vez disso, o que eu faço? Pô, Flora, tu fez isso comigo? Tu isso, aquilo, né? Reage. Reage, né? Então, a gente ainda não aprendeu essa questão. E essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, muitas vezes se resume numa coisa, no silêncio, né? Você silencia, você está fazendo tudo isso aí, só no seu silêncio. Mas a gente, às vezes, não consegue, porque esse negócio que tem aqui dentro da boca, ele não fica parado, que é a tal da língua, né? Aí... Lá se vai tudo. Só tem tricô, como eu falo assim, gente, vamos fazer um tricô? Você não vê? Eu falei assim, quando a gente estava estudando, né? Eu falei assim, pô, mas o Vicente e o André Luiz são os fofoqueiros, estão querendo saber da vida dos outros aqui, ó. Mas o Alfredo foi uma pessoa formidável. Ele falou, eu vou contar para vocês a minha história. Ele foi benevolente, né? Ele foi benevolente. Eu vou contar a minha história para vocês, que, de repente, isso serve de lição para vocês, né? Então, seguindo aí, o que ele vai falar? Temos uma notinha do Allan Kardec, que você também trouxe, que é perfeita. O amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que seja possível e que desejamos que nos fizesse. É isso que eu falo. Você também deseja. Você deseja o amor, você deseja que as pessoas perdoem as suas faltas, porque você as terá, né? Porque nós ainda somos imperfeitos. Então, tem que se reconhecer nesse lugar da imperfeição para ser mais perfeito, para fazer melhor amanhã, ou hoje mesmo, já dar uma corrigidazinha de rumo, né? Dá uma Então, fazer todo o bem que lhe seja possível e que a gente desejasse que os outros nos fizessem. É esse sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Né? Caridade, segundo Jesus, não se restringe a uma esmola.
ela abarca todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou superiores. Bom, se Jesus chegasse aqui, isso é nota de Kardec, se Jesus chegasse aqui, você iria ter muito respeito por ele, pela própria aura, pela própria, né, condição, né, dele, mas porque você também ele mesmo falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É que a gente não entende muito bem essas palavras, né? Ainda, mas entenderemos um pouquinho mais à frente. A gente recomenda... só como também não quer entender ainda. Na verdade é essa, né? Porque vai ter que passar o quê? Vai ter que sair da sua zona de conforto, né? E sair da zona de conforto é um negócio sério, né? Então, é melhor ficar fingindo que não entende. Vou ler só um finalzinho aqui, ó. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Né? Ou seja, ele faz tudo isso e mais um pouco. Né? Tudo isso e mais um pouco. E a gente não humilhar o outro, não constranger. A nossa própria presença, muitas vezes, quando a pessoa não gosta da gente, constrange ela. Você nota que você está constrangendo, mas dá uma afastadinha para não constrangê-la. Não que você não goste dela, mas afaste um pouquinho, né? O Divaldo é que fala assim: as pessoas nos dão muitos presentes, até a indiferença, até a cara feia, mas quem é que recebe o presente? Somos nós, se nós o desejarmos. Mas a gente pode não querer fazer isso. Vou mudar de rumo. Vou mandar ele exatamente o oposto. Vou lhe mandar vibrações amorosas, um sorriso, vou apertar-lhe a mão, vou dar-lhe um abraço, né? Então, a gente não ser isso aí. O olhar verdadeiro é procurar lá no interior dos olhos do outro, né? Um excelente dia também para você, querida Roberta, Vinícius, Roseli, todos vocês, Áurea, Celeste, até você, Vanice. Um dia maravilhoso de luz. E ele continua aí, o Alfredo fala, né? Sei que Ismália tem trabalhado para isso, ou seja, para um ideal de união eterna. É idêntica, ela tem um ideal idêntico ao dele, atendendo na circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores que as minhas atuais necessidades é de esforço e de solidão. Quantas vezes ficamos sozinhos? Ai, eu estou sozinho, nos vitimizando, né? Mas a gente nunca está só. Paulo dizia que a gente está cercado por uma multidão de testemunhas. Então, vamos fazer o nosso melhor, dar o exemplo, né? Já sendo um pouquinho melhor no exemplo, né? Pelo menos. Eu lembro isso aí, sabe o que eu lembrei agora? A gente que é espírita, toda vez que comete um erro, que vê um erro, alguma coisa, a gente diz logo: estou no esforço, estou no esforço, né? Depois que aprendeu esse negócio, a gente está sempre no esforço, né? Acho melhor a gente começar a mudar o verbo aí, mudar a palavra. Não é estou no esforço, já fiz esforço, né? Superei, passei, né? Mudar o verbo, né? Preciso, e aí diz Alfredo, preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, isso é importante. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir. E por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Olha que coisa maravilhosa, né? O que você tem a falar aí da indulgência, minha amiga?
É. Ah, minha filha, muita coisa, né? Teria para falar. A indulgência é um sentimento doce, né? Doce. Porque você veja só, a Ismália quer descer para ficar com Alfredo, mas, né, os superiores, os espíritos superiores, que já veio a coisa lá na frente, já disseram: não, ele é que tem que subir. Ele é que tem que se melhorar, ele é que tem que estar no esforço, na solidão, para ele valorizar quando ele tiver de novo uma esposa, filhos, para ele valorizar. Porque senão, se der, é aquela história, né? Traduzindo para o nosso português, que se a gente der molinho, né, a pessoa não valoriza, não é isso? Então ele tem que ralar bem, que é para ele valorizar, né, aquilo que ele conquistou, porque se der mole, ele não vai valorizar de novo, né? A Áurea fala assim: quando a gente erra, a gente coloca logo a culpa no obsessor. Eu gostei. É isso mesmo. Eu não erro, não. O obsessor Não, que me... é obsessão. Isso é obsessão. O obsessor que me tenta, não sou eu que erro, né? Coitadinho. Então, ó, a indulgência não vê os defeitos do outro, ou se vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, ela tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não aquelas com aparência de ternura, né, de atenuar a falta, e fazem ressaltar com pérfida astúcia. Aquela história, né? Pô, a Miriam fala pra caramba, mas ela fala muito, mas assim, ela fala umas coisas boas, né? Fala de Jesus, né? É assim que nós somos. Mas a indulgência fala isso? A indulgência não fala, não é isso, que não é isso, não, né? Indulgência não é isso, não. Miriam fala porque ela. Como é que é? A mensagem dela é a mensagem do Cristo que ela está trazendo. Só isso. Não preciso dizer. Não, né? Aí vem com aquela vozinha que tu falou lá no início. Aquela voz. Isso. Uma doçura. Aí chega em casa, vou bater em vocês todos. Vou estrangular, vou bater, vou amassar, vou jogar na parede, né? Então, onde é que foi aquela voz doce? Onde é que foi o coração doce? É que o coração não é doce ainda, né? O coração não é doce. A indulgência, ela jamais se ocupa com os maus, esses nossos maus atos e nossos maus hábitos. A gente tem mau hábito. E a gente tem que se corrigir todo dia um pouquinho. Somos mal educados, né? Somos mal educados, né? Somos. Temos que se nos reeducar todo dia um pouquinho. Um tiquinho que seja já está bom, né? Já vai dando uma melhora. E aí, para terminar esse capítulo 10, no item 16, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Olha, você está errado, né? Você vai falar com amor, com cuidado, né? Mas você vai falar para a pessoa que ela não está andando num lugar bom ali, né? Você não vai dizer a ela o que ela tem que fazer, mas você vai dizer que o ato dela, o proceder não está correto, né? Está legal, Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-lo, tanto quanto seja possível, mas faz observações que possam chocar, mas traz censura em seus lábios, apenas conselhos e, a maior parte das vezes, discretíssimos. Olha, se fosse eu, né? Se coloca no lugar. Se fosse eu, né? Eu iria fazer de outro jeito, né? Eu sei que eu tenho um abismo ali, eu não vou cair no abismo. Né? Vou tentar dar uma curvinha para cá, me agarrar nos galhos aqui, né? De ajuda. Outra coisa que as pessoas não fazem é pedir ajuda. Não como é que se diz? É deixar o orgulho de lado mesmo. É trabalhar em você o orgulho e falar, não, eu realmente estou precisando de ajuda, porque eu realmente falho
E aí você vai procurar ajuda, gente. Por que não? Por que não? É igual o outro assim. Ai, faz lá uma prece por mim. Ué, você não sabe falar com Deus, não? Eu tenho que falar com Deus para você. É isso mesmo? Eu pergunto, é isso mesmo? Ó, indulgência, A gente ora pelos outros porque a gente tem amor por eles. É. Hoje, né, as pessoas vão colocando os nomes, a gente tem amor por essas pessoas. E aí a gente vibra amor por elas. A gente vibra saúde para essas pessoas. A gente faz oração por elas. Não que você não possa pedir orações por você ou por quem quer que seja, mas quando você for colocar lá na nossa caixinha lá, queria prece para o desencarnado, queria prece para fulano, já bota o seu amor junto. Vibra. Já pede também, né? Já pede também. Vamos fortalecer a nossa união, fortalecer essa corrente do bem. Estou vendo as meninas falando aí com a gente, a Olga, a Áurea, né? Muito legal, né? Atenuar, principalmente quando alguém vem nos falar do outro. Nossa, Olga! Como Olga, isso é interessante, a Olga Feitosa. É bom, Olga, fofoquinha. Poxa, uma fofoca. Não, espírita não fofoca, faz comentários fraternos. Olha, eu queria fazer um comentário fraterno com você. Eu falei, não vai prestar. Aí o estudo ajuda, sabe, gente? Estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é maravilhoso. Estudar a mediunidade à luz da doutrina espírita é bastante esclarecedor. E tem um outro livro maravilhoso chamado O Livro dos Espíritos, né, que vai... Todas as perguntas que você tem aqui dentro, ela vai responder em todos os assuntos da vida. Em todos os assuntos da vida? Em todos os assuntos da vida. Eu nunca vi... Miriam, desculpe interromper. Não, desculpe Embora muitas vezes a gente não goste muito da resposta, né? É um problema. Ai, a Áurea falou que já passou por essa fase, que o orgulho era enorme, e eu confundia com a fé. Foi muito importante quando fui chamada à realidade. A fé, né, é uma coisa muito interessante. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da causa e do efeito, né? Dentro do livro Os Mensageiros, nesta lição maravilhosa, que é um assunto amoroso entre um casal, mas que dá muita lição para a gente. Vamos lá, Denise. Então, quer ler? Eu leio. Lê, porque eu já falei para caramba. Observando-nos a emoção, concluiu Alfredo, né? Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar, minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei, nem roubei a ninguém, mas envenenei a mim próprio. Olha só a autossabotagem dele, né? A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos, né? Ou seja, né? Você está achando que tá lá no bem bom, que está tudo certo? Estão falando mal de você pelas suas costas. Aí você chega assim, toda felizinha, fulano. O que aconteceu? Né? Porque o outro já envenenou aquele coração contra você. E acontece mesmo, gente. Acontece mesmo. Né? Nessa proporção do Alfredo das Malhas, foi bem destruidor. Mas acontece assim, às vezes, de forma até mais branda, até na casa espírita mesmo, né? É muito chato, muito triste quando acontece na casa espírita, mas acontece também, né? Às vezes você chega, tal, todo felizinho, o irmão te olha daquele jeito, você não entende bem, aí não sei o que aconteceu, ou falou mal do meu estudo. Falou mal do seu estudo. Olha, porque fulano já falou que aquele estudo que você fez estava errado, né?
Isso eu fui contar no trabalho da gente. No trabalho, então, a gente nem... Nossa Senhora. São Em vez de somar, né? Em vez de somar, onde foi que eu errei? O que foi que eu falei errado? Em vez de ajudar de fato, né? E a gente acha que sofre só quem está na Terra. É uma coisa muito interessante. Quando a gente desencarnar, vai virar tudo anjo. Né? Não entende que nós somos almas ainda imperfeitas num processo reeducativo. Né? Então, aí tem aí o Código Penal da Vida Futura. Leia aí, Vanice. Achei maravilhoso isso, hein? Código Penal. Onde você foi que você arranjou isso? Isso aí é o livro Céu e Inferno, né? Esse livro é sensacional. Eu sempre tive dificuldade de estudar esse livro, sabia? Das obras doutrinárias, o que eu mais ainda tenho dificuldade de estudar é justamente o Céu e Inferno, porque bate assim forte na consciência, né? Na conduta moral da gente, né? Esse livro realmente é o Código Penal da Vida Futura, porque nos mostra, dentro desse estudo, a colheita, né, que nós vemos nossos irmãos terem diante dos seus comportamentos agora na vida. E muitas vezes a gente percebe que o comportamento daquele irmão que está sofrendo, que sofreu aquelas duras penas, vamos dizer assim, né, é o mesmo comportamento que a gente está tendo agora, né? Isso assusta muito. Mas aí é bom a gente ler, se assustar, mas para se corrigir, né? Para se melhorar, né? Queria dar um abraço lá para o Amauri, o pessoal lá do FEAC Cascavel, né? Uma prosa boa mesmo aqui, viu? Hoje está tendo uma prosa boa mesmo. Está faltando só o Amauri aqui. Um abração aí, boa semana também para vocês aí de Cascavel, de outros lugares, que eu não sei de onde é que são as outras meninas, mas se você puder dizer de onde você é, a gente manda abraço para todo mundo. Dando beijos e abraços, que a gente é assim, né? Nesse modelo assim, abraça todo mundo, beija todo mundo. Mas é interessante isso que você está falando, né? Porque a lei ela é soberana e é para todos, e não é só por um planetinha chamado Terra, né? Eu digo que a Terra é o subúrbio aí da galáxia, né? É o subúrbio do subúrbio, porque tem tanto subúrbio bom aqui no Rio, nossa Senhora. Vai a Madureira, gente. Gente, Madureira, eu fui agora esse final de semana, mas que beleza que está aquilo lá. Adorei. Aí tem coisas boas demais, Então, voltando aqui, a lei diz aqui, o Espiritismo não vem com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações dos fatos, pode resumir-se, então, em alguns pontos. A Vanice trouxe só alguns pontos para isso. Então, a alma ou o espírito sofre a vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições que não consegue corrigir nessa vida corporal. O estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Ainda traz que a completa felicidade prende-se à perfeição, isso é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte e gozo e atenuante do seu sofrimento. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funesta e inevitável consequência, como não há só uma qualidade, boa ou não, seja essa fonte de gozo. A soma das penas é isso, é assim, proporcional à soma das imperfeições, como os gozos são proporcionais às suas qualidades, né? Então, tem outras lá que a gente trouxe também, né? Mas nós já estamos aí no nosso finalzinho, né? E eu acho que o Tavares, querido, quer dar alguma coisa aí, né, Vanice? Bom dia, meninas. Tudo bem, Vanice? Como é que está você? Eu não estou lhe escutando. Estou bem aí.
Preocupada agora que li esse pedaço do Céu e Inferno. Estou preocupada, tá, Tavares? Não, minha amiga, não se preocupe, não. A preocupação maior vai ser quando a gente chegar lá, que eu acabo de dizer, meu amigo, eu pensei que eu ia para nosso lar. É aquele que está pensando que vai para nosso lar só porque é espírita, aí tem um susto danado, viu? Olha, mas tudo bem, vamos lá, vamos trabalhar. Tem um amigo nosso aqui na Natal de Tavares, vamos trabalhar bem muito, 3 vezes por dia, para ver se a gente volta para o inferno que a gente estava. Já é uma maravilha. Se a gente descer um pouquinho é terrível. Vamos ver pelo menos se a gente fica no mesmo que a gente estava, já é uma bênção. Já conhece. Mas, enquanto isso não ocorre, eu quero aqui fazer alguns convites. Um convite hoje, como sem falta, a partir das 19 horas, nós estamos estreando mais um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz. Chama-se Despertar. É com as meninas da Bahia, a Érica, a Kelly, a Sara e a Jo, além de convidados que vão falar, né, sobre... Hoje o tema vai ser saúde e espiritualidade, a partir das 19 horas. É um programa muito interessante, porque vai ser uma forma diferente de tratar a questão do despertar espírita. Isso hoje, porque na próxima quinta-feira, não mais às 19 horas, mas às 19h30, nós também estaremos estreando com as mesmas meninas de Salvador, a Érica, a Kelly, a Sara e a Jo, o programa E-mail para Deus. E o tema é acolhimento, toda quinta-feira, a partir das 19h30. Então, esse programa vai ser mais um programa de perguntas e respostas. A gente vai mandar um e-mail para Deus, solicitando algum esclarecimento, alguma solução, e aí ele vai passar para a gente com a experiência que as meninas têm. Também vai estrear, mas só que no dia 1º de agosto, certo? É uma terça-feira, aqui no Brasil, 16 horas, 20 horas em Portugal, com as meninas de Portugal, a Euridice e a Sônia, e aí as expositoras que vão comandar o programa, a Cláudia, a Sandra, a Heloísa e a Sonja, que vão falar sobre as cartas ou as epístolas sobre a visão espírita. E o primeiro programa vai tratar justamente do cristianismo primitivo. Então, essas são algumas estreias que estão aí programadas, além de um programa sobre o judaísmo, né? Que nós temos um programa sobre a Umbanda e sobre o islamismo. Estamos fechando para agosto um programa sobre o judaísmo. E aí, eu pergunto a você, minha amiga Vanice, e a você, minha amiga Miriam, o que é que vocês vão fazer domingo à noite? Sei não. Eu não sei você, mas se a Miriam não estiver aqui na rádio, eu vou ficar com Eu estarei. Raiva, porque o programa... 19 horas, hein, gente? 19 horas, então a gente vai estar comemorando os 52 anos do Centro Espírita lá de Jesus, lá da Ilha do Governador, ou lá de José, que também é de Jesus, é tudo a mesma coisa. É de Jesus. De José, lá da Ilha do Governador, onde fica um aeroporto muito famoso, né? Tom Jobim, antigo Galeão, e aí vai estar a Miriam, vai estar a Rejane, a Maíse e a Vara vão estar aqui com a gente falando, né? Quando a casa é a causa de Jesus. Então, e aí comemorando os 52 anos do Centro Espírita lá de José, aí no Rio de Janeiro, aí na Ilha do Governador, 19 horas do próximo domingo. Então, estejam todos aqui, inclusive o pessoal do lar. Então, muito obrigado. Sucesso, muito paz. Adorei os coisas novas, hein? O Flávio vai querer assistir essa festa aí, que o Flávio foi tantos anos do lar de José, né? Nossa, muitos anos, muitos anos. Fez parte da nossa direção lá. Flávio. Gente muito boa, família muito boa. Maravilha, menina. Muito obrigado, hein? Obrigada a nós. Deus abençoe. Faz a prece final, vou fazer. Então, vamos nós. Depois desse banho de luz que recebemos, né? Do estudo, das oportunidades de aprendizado, vamos agradecer. Esperamos vocês na próxima semana, na próxima segunda-feira, melhores do que essa segunda-feira, melhores do que estamos hoje, com certeza, né, Miriam? E que Deus possa abençoar todos e vibrações de saúde para cada lar. Saúde, paz, né? E vamos embora trabalhar e vamos ser felizes, né? Que a esperança possa nascer no coração de cada um. Que o Jesus, bom, amado pastor de nossas vidas, possa vibrar na saúde de todos aqueles que encontram-se com os nomes nas nossas listas, né?
e que cada uma possa receber e ser amparado. Sê conosco, mestre, sê conosco, espiritualidade amiga, e nos oriente, né, para uma semana boa de paz e de muita realização. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.